Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito bacana, hidrografia do Brasil. Antes da gente começar, eu gostaria de te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, clique aqui no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. A cada vez que uma nova videoaula for colocada aqui no canal, você será avisado. Lembre-se que o canal do Brasil Escola divulga conteúdos gratuitos, totalmente disponíveis para suas pesquisas. Vamos lá? Então, queridos, hoje nosso assunto é hidrografia do Brasil. A gente já falou aqui sobre a hidrografia de um modo geral, né? Então agora vamos falar sobre a hidrografia do nosso país. Nesse quesito, o Brasil merece destaque, claro, sem dúvida. Afinal de contas, a superfície brasileira tem aproximadamente 13% da água doce total no mundo. E um aspecto muito importante, toda essa água disponível para o uso, porque ela está em estado líquido, né? O Brasil não tem geleiras, o Brasil não tem rios que congelam ou lagos que congelam. Então realmente é um papel de muito destaque no quesito água. Bom, queridos, como vocês estão vendo na tela, a distribuição da água doce pelo território brasileiro ocorre de forma muito irregular. Claro, né? Afinal de contas, a água é um recurso natural. Ela não obedece padrões de distribuição. A região norte é a região campeã. 68,5% da água doce do Brasil está lá. E uma densidade demográfica de só 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. A região Nordeste concentra 3,3% da água doce, com uma densidade demográfica de 34,15 habitantes por quilômetro quadrado. O Centro-Oeste, 15,7% da água doce do Brasil e uma densidade demográfica que atinge 8,75 habitantes por quilômetro quadrado. O Sudeste, veja bem, 6% da água doce total do Brasil para uma densidade demográfica imensa. E a região Sul concentra 6,5% da água doce para uma densidade demográfica de 48,58 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, através desses dados, que são muito importantes, é possível perceber que realmente há uma distribuição irregular da água no Brasil em relação aos habitantes. Há muita concentração de água em determinados lugares, com pequena população. Em compensação, em outros lugares onde a população é mais numerosa, a oferta de água doce pode não ser tão grande assim. Esse é um padrão que se estabelece no mundo todo. No Brasil, então, não é diferente. Bom, considerando os aspectos geográficos do Brasil, nós podemos caracterizar a hidrografia. Aqui predominam os rios. Nós temos só duas formações lacustres, ou seja, nós temos apenas duas lagoas naturais, lago natural. Apenas a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, ambas no Rio Grande do Sul. Em todo o resto do território, a água superficial corre na forma de rios. Outra coisa, vai anotando, os rios são predominantemente perenes, ou seja, são rios que não secam ao longo do ano. Agora, existe uma região de exceção, que é o sertão nordestino. Lá, a maior parte dos rios são chamados de intermitentes, ou seja, eles desaparecem, eles secam durante o período mais seco. O único rio que corta o sertão nordestino e que é perene, ou seja, não seca, é o Rio São Francisco. Outra característica clássica da hidrografia brasileira é o fato de que a maior parte dos rios são planálticos e são muito volumosos, ou seja, são rios ótimos para produzir energia elétrica. Não é à toa que a base da nossa matriz elétrica é a hidroeletricidade. Outra característica da hidrografia brasileira chama-se drenagem exorreica. Você já ouviu falar disso? Bom, primeiro vamos entender que drenagem é a direção que o rio toma, para onde ele corre. Existem três tipos de drenagem. A drenagem exorreica, que é a que predomina no Brasil. Nesse caso, os rios correm de forma direta ou indireta para o oceano. Todos os rios brasileiros, de alguma maneira, correm, portanto, para o Oceano Atlântico. Mas existem também dois tipos de drenagem. Não no Brasil, em outros lugares do mundo, a chamada drenagem endorreica, que ocorre quando os rios correm para dentro do continente, e a drenagem arreica. Essa é muito mais difícil de acontecer, mas existe. O rio, ao longo do seu curso, ele tende a desaparecer. Normalmente acontece em rios que correm para regiões desérticas. No Brasil, portanto, anote, drenagem exorreica, ou seja, os rios correm
para o oceano. E uma última característica marcante da hidrografia brasileira é que a maior parte dos rios apresenta foz em estuário, ou seja, o rio deságua de forma direta no oceano. Foz é o local onde o rio deságua. Então, por exemplo, um rio pode desaguar em outro rio, né, quando ele é um afluente, e de um modo geral, os rios principais desaguam no oceano. A foz em estuário, portanto, é a mais comum do Brasil. Mas existem outros dois tipos de foz, que é bom a gente dar aqui uma relembrada. A foz delta, ou foz em delta, que é a foz onde o rio, ao desaguar, ele se ramifica. Ele abre-se em canais, né? Talvez a foz mais conhecida em delta do mundo seja realmente a do rio Nilo. No Brasil também existem rios com foz em delta. E existe rio, devido ao porte ser muito grande, rios muito volumosos, que podem formar os dois tipos de foz ao mesmo tempo. É o caso do rio Amazonas, que tem foz mista. Então o rio Amazonas, ao desaguar no oceano, devido ao seu tamanho, ao seu volume, ele forma um delta e também estuário. No Brasil, portanto, predominam as fozes em estuário. Quando a gente considera o estudo da hidrografia, existe um conceito que é clássico, né? O conceito de bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é um conjunto formado por um rio principal, os seus afluentes e subafluentes. E normalmente onde uma bacia, toda a área onde uma bacia hidrográfica atua, onde ela existe, a gente chama de região hidrográfica. Como o território brasileiro é muito grande e são muitos rios, né, um território muito rico em água, aqui existem 12 bacias hidrográficas. 6 que nós vamos chamar de principais e 6 bacias chamadas de secundárias. Bom, das bacias principais, que são as mais importantes e merecem uma atenção, nós temos alguns destaques. A bacia amazônica, você sabe, deve saber, que é a maior bacia hidrográfica, não só do Brasil, mas do mundo. Nela predominam os rios mais planos. Os rios da bacia amazônica são bastante navegáveis. Não é à toa que a região da Amazônia é a região brasileira onde a navegação fluvial mais ocorre, tanto para mercadorias também como para pessoas. Outro destaque da hidrografia nacional, sem dúvida, é a bacia do São Francisco. Essa é uma bacia especial porque desde o processo de colonização brasileiro, o Rio São Francisco serve de ligação das regiões Nordeste e Sudeste. E por isso, inclusive, recebe o nome de Rio da Unidade Nacional. O São Francisco é um dos poucos rios perenes da região Nordeste e tem uma importância incrível na vida dos milhões de sertanejos daquela região. Hoje, é importante lembrar, né, que esse rio ele passa por um projeto, na verdade, obras de transposição das suas águas. A ideia é canalizar e levar a água do São Francisco para abastecer rios intermitentes em diversas regiões do sertão. Bacia do Tocantins-Araguaia, uma outra das bacias principais, é formada basicamente por rios planálticos, né, e passam da região centro-oeste até a região norte. São rios aproveitados para a produção de energia elétrica. Existem projetos de transformar esses rios, no caso o Araguaia, em hidrovia, mas ainda nada definido pelo Congresso. E aí, quando a gente pensa nas bacias hidrográficas brasileiras, é importante percebermos que a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai e a bacia do Paraná, juntas, elas formam uma única grande bacia hidrográfica, que é chamada de bacia platina. Historicamente tem uma importância muito grande, né, no processo de colonização do Brasil, em função da geopolítica do Brasil com os países da América do Sul também. De um modo geral, a bacia platina, esse conjunto formado pelas 3 bacias hidrográficas, representa a bacia mais utilizada em todos os aspectos. É a que mais produz energia elétrica, é a mais utilizada para o transporte de cargas, é também a que abastece o maior número de pessoas no Brasil e basicamente constituída por rios planálticos, que é uma característica do nosso território. Bom, queridos, é importante sempre pensar que os rios brasileiros estão cada vez mais sendo utilizados, não só para o abastecimento urbano, né, para a água que chega na minha casa e na sua, mas também para o desenvolvimento das mais diversas atividades econômicas. Cada vez mais a produção de energia elétrica, cada vez mais irrigação de lavouras, cada vez mais utilização para pecuária, enfim. É preciso pensar no uso sustentável desses recursos. Afinal de contas, ninguém vive sem água. E é preciso pensar que as gerações futuras também têm direito a utilizar a água da forma que nós utilizamos hoje.
Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre hidrografia do Brasil. Antes da gente se despedir, você já sabe, né? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Assim você vai ficar recheado de conteúdo bom para estudar. Beijo, tchau, tchau!